Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Bom, estamos aqui hoje para a nossa aula do dia 4/9, 4 de setembro, né? Sexta-feira, de língua portuguesa e matemática. Então, vamos lá para a nossa aula. Vamos iniciar com língua portuguesa. Então, nós vamos ler aqui abaixo o texto, depois vocês irão, eu quero que vocês copiem esse textinho aqui e essa tabelinha no caderno de vocês, que é importante vocês terem. Vocês pausem o vídeo aí quando vocês forem ver para poder ir copiando, ok? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar de pronomes, né? Então, no livro de vocês, nós vamos ter aula de gramática que vai falar de pronome pessoal, né? Só que eu introduzi aqui uma introduçãozinha sobre pronomes só para dar uma prévia, uma relembrada em vocês dos pronomes, né? Então, o que são pronomes, pessoal? São aqueles que substituem os substantivos indicando diretamente as pessoas do discurso, né? Por exemplo, quando eu vou falar de alguém, ela, eu estou usando um pronome, né? Quem fala ou escreve assume os pronomes eu ou nós, usa os pronomes tu, vós, você ou vocês para designar a quem se dirige e ele, ela, eles ou elas para fazer referência à pessoa ou pessoas de quem fala. Quando nós vamos falar de uma pessoa, estamos usando o singular. Quando vamos falar de várias pessoas, estamos usando o plural. Por exemplo, se eu vou falar assim, eu estou na sala de aula, eu vou falar de um aluno, vou falar, você, eu estou usando o pronome no singular. Se eu vou falar vocês, eu estou usando o pronome, estou me dirigindo no plural, ok? Então, eu dei essa introdução aqui para vocês poderem relembrar. Então, o número seria o quê? Singular ou plural. Singular, né? Que são primeira, segunda e terceira pessoa, quando eu uso eu. Tu, ele e ela. Primeira pessoa. E sujeito. Sujeito é a quem nós nos dirigimos. Por exemplo, primeira pessoa eu falo eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele e ela. Quando eu falo eu, tu, ele e ela, né? Plural. Primeira pessoa, nós. Segunda pessoa, vós. Terceira pessoa, eles e elas, certo? Então, tem essa tabelinha, tem essa introdução aqui para vocês lembrarem dos pronomes. Agora, nós vamos para a nossa tarefa, para falar e escrever melhor. Gramática, pessoas gramaticais e pronome pessoal, que foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Então, sempre lembre, quando nós vamos nos dirigir a alguém, que eu vou falar ela, ele, né? Você, estamos usando o pronome no singular. Agora, se eu for dizer nós, vós, eles, elas, estamos usando no plural, porque é mais de uma pessoa, né? Então, aqui, leia esta tirinha e responda as perguntas. Temos aqui a tirinha da Magali, né? Aí vocês... doutor, a minha filha Magali tem um apetite insaciável. Gente, estou lendo devagar porque a letrinha para mim aqui está parecendo tão pequenininha. O que faço? Então, ela fala para o doutor que a Magali tem um apetite insaciável. O que ela faz, né? Aí, o que acontece na próxima tirinha? Pede para ela botar o meu lanche. Quer dizer, pede para ela soltar o meu lanche, né? Foi o que o doutor falou. Só que eu não consegui ler direito, então por isso que eu li errado a primeira, tá? Pede para ela soltar o meu lanche. Foi isso que o doutor falou, né? Então, analisem novamente essa tirinha aqui. E aí tá assim, ó. Letra A. Quem inicia o diálogo? Quem que tá iniciando o diálogo? Quem é a pessoa que inicia o diálogo? Letra B. A quem ela se dirige?
C. A quem o médico se dirige? D. O que ele fala? E. A palavra ela refere-se a quem? Eu expliquei anteriormente para vocês sobre os pronomes, né? Então, ficou mais, assim, fácil de compreender, né? Na segunda, a palavra ela é um pronome. O que você acha que significa pronome? Bom, tá bem, assim, de fácil compreensão essa tarefa, porque eu expliquei o que significa pronome para vocês, né? Então, depois temos aqui abaixo uma tabelinha que tá lá. Uma situação de comunicação envolve a pessoa que fala, a pessoa com quem se fala e a pessoa de quem se fala, na gramática. O que isso quer dizer? Envolve que a pessoa com quem se fala, por exemplo, eu tô aqui, eu vou falar com uma pessoa, eu tô envolvendo a pessoa com quem eu vou falar, né? Ou se eu vou falar de alguma pessoa, ou com quem a gente vai falar, né? Na gramática, essas pessoas são chamadas de pessoas gramaticais ou do discurso e são representadas pelos pronomes pessoais. Primeira pessoa é a pessoa que fala. Segunda pessoa é a pessoa com quem se fala. E terceira pessoa é a pessoa de quem se fala. Então, primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele e ela, que seria singular. Depois tem o plural. Nós, vós, eles e elas, que eu já tinha feito uma tabela anteriormente, né? Então, pessoal, vamos para a nossa próxima tarefa. Isso aqui também é para vocês analisar. Então, agora aqui nessa próxima atividade. 3. Reescreva as frases substituindo as palavras destacadas por eles ou nós. Então, vocês vão escrever lá nas frases, só substituir eles ou nós onde se encaixar melhor nas frases abaixo. Então, estamos lá. Os alunos acompanharam a professora. Então, vocês vão substituir as palavras em negrito por uma dessas palavras aqui. Então, vocês vão colocar as que se encaixam melhor na frase. Ó, os alunos acompanharam a professora. Substituam onde está em negrito. Letra B, Ana e eu sujamos as meias. Então, substituam a em negrito. Por uma dessas duas, vocês vão ler e ver qual dessas duas palavras se encaixa melhor em cada frase, ok? Que são os pronomes. Depois, no 4, lê este texto sobre o pica-pau de topete vermelho. Nas aves, a forma do bico varia muito em função do seu hábito alimentar. Ou seja, depende do que eles comem. O pica-pau de topete vermelho está sempre bicando troncos de árvores à procura de larvas de insetos. Além de um bico forte, ele possui uma língua excepcionalmente longa para capturar as larvas que ficam escondidas dentro do tronco. Então, esse aqui é o pica-pau de topete vermelho. E aqui está disponível o endereço de onde tirar a matéria, ok? Então, temos aqui a letra A. Qual expressão o pronome elas retoma no texto? Vão lá no texto e procurem. Quando está falando dela, ela quem aqui, né? Leia o texto novamente que vocês vão capturar a palavra que está falando. Elas, retoma no texto. Elas é quem aqui no texto? Leia o texto de novo que vocês vão entender. Aí vocês irão escrever aqui abaixo. Letra B. A que termo se refere o pronome ele? Quem é ele aqui no texto, né? Então, vocês irão escrever aqui, ok? Depois, abaixo, 5. Escreva no caderno um texto sobre o animal da foto usando pronomes pessoais. Qual seria o animal da foto? Este. Primeiro, vamos ler este texto e depois eu vou discutir com vocês o que é assim vocês poderiam estar escrevendo, dar uma ideia, né? Qual é o nome desse interessante animal? Baiacu de espinho. Como ele se defende do inimigo? Bebendo muita água. O que acontece com o seu corpo? Aumenta 2 a 3 vezes de tamanho e os espinhos ficam de pé.
Então, quando ele bebe muita água, os espinhos dele crescem. Então, isso é a defesa do corpo dele, né? Como fica a sua aparência? Assustadora. Então, aqui diz assim, escreva no caderno um texto sobre o animal da foto usando pronomes pessoais. Se nós estivéssemos na escola, nós iríamos discutir o que nós poderíamos estar escrevendo, né, a respeito desse texto, né? Então, vocês podem, na hora de escrever um texto sobre esse animal, lógico que vocês não vão escrever já o que tem já aqui, né? Mas vocês podem escrever o que vocês acharam dessa matéria, do que tá falando, né? Se vocês acharam interessante, escrever um pequeno texto. Assim, o que vocês acharam interessante aqui? O que vocês querem escrever sobre isso, né? Ok? Depois aqui, esquina da poesia. Eu me chamo eu. A turma me chama nós. Longe da turma me sinto só, mas sou eu. Com a turma sou nós, mas quero ser eu. De nós em nós, eu sou mais eu. O que esse poema, Esquina da Poesia, usou aqui essa poesia? Quer dizer, poema não, desculpe-me, poesia. O que aqui que essa poesia, pequena poesia, quis passar para a gente, né? Ela usou pronomes, né? Pronomes pessoais, né? Então, você viu que ela falou eu, é um pronome, me chamo eu. A turma me chama nós. Usou no singular e no plural, né? Vocês perceberam, né? Então, pessoal, nossa aula de língua portuguesa fica por aqui. Agora nós iremos para a nossa próxima aula, ok? Matemática. Então, temos aqui, leia e responda as atividades abaixo no livro EMAI das páginas 26 e 27. Quem, caso não esteja com o seu livro, responda as questões no seu caderno de matemática. Então, quem não estiver com o livro de EMAI, faça no caderno, ok? Vai copiar as questões e responder no caderno. Quem tem o livro EMAI, pega o livro EMAI aí, abra na página 26, por favor. Aí vocês já sabem até que eu vou falar, né? Que eu irei dizer. Coloque a data do dia de hoje, aqui ó, dia 4 do 9 de 2020, certo? Aí, terminando, vamos ver a nossa atividade. Sequência 20 da página 26, atividade 20.1. Você já ouviu falar de cesta básica? Acho que vocês já viram, né? Tem às vezes mercado, né? Que mostra lá cesta básica, aí tem uma caixa que contém os produtos de alimentos não perecíveis, né? Que são enlatados, alimentos de pacote, que não são alimentos que são de açougue, que precisa ir para a geladeira, que não são perecíveis. Que alimentos que precisam de geladeira já são perecíveis, né? Que estragam com mais facilidade, né? Então, pessoal, vocês já viram falar, né, nesses alimentos, né? Então, aqui está dizendo assim, você já ouviu falar em cesta básica? Faça uma pesquisa sobre esse assunto e escreva um pequeno resumo a respeito. Então, vocês irão escrever algo sobre o que vocês já ouviram falar de cesta básica aqui, ok? Eu não quero uma ou duas palavras, eu quero que vocês expliquem, ok? Na 2, em seguida, leia e responda as questões relativas à situação. Em uma cidade, foi feito um levantamento sobre a evolução de preços de alguns dos produtos da cesta básica e apresentando o seguinte gráfico referente ao preço do açúcar em quilos. Então, temos aqui evolução do preço do quilo de açúcar. Então, temos aqui o preço, ok? E aqui temos aqui os meses e anos, ok? Então, tá dizendo assim. E vocês viram o gráfico, né? Que ele sobe, desce, aí fala do açúcar, né? Analise bem este gráfico aí no livro de vocês. Então, preste atenção no valor, no ano e nos meses, ok? Depois aqui na letra A, do que se trata esse gráfico? Do que está falando esse gráfico? Ele se trata a que fato, né?
Aí vocês irão colocar aqui. B. Quais informações estão registradas no eixo horizontal? Pessoal, o que é horizontal? Linha horizontal e linha vertical, né? Então, vocês vão ver o que está falando que estão registradas na linha horizontal. Aí vocês irão escrever aqui. E as registradas no eixo vertical? Escrevam aqui. É só lembrar da linha, qual linha que é vertical e qual linha que é horizontal, ok? Em que período foi realizado esse levantamento? Qual período, pessoal? De tanto a tanto, né? Quais os valores em reais do preço do quilo do açúcar? Então, temos lá vários valores, né? Vocês irão descrever aqui abaixo. Qual foi o mês em que o preço do açúcar foi menor? Analisem o gráfico que aí vocês irão saber. Em quais meses se manteve o valor de quanto? Então, quais meses manteve lá o valor e de quanto foi que se manteve, né? O que você observa no período de março de 2019 a maio de 2019? Entre esses meses, o que você observou ali, né? Escreva aqui abaixo. Então, pessoal, nossa aula de matemática fica por aqui. Eu deixo um beijão para vocês e muito obrigada. E até a nossa próxima aula, ok?